Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais uma aula semanal nossa. E dessa vez o assunto é quente, é um assunto polêmico, que é o que você precisa saber de investimentos para não ser enganado. Esse é um assunto complicadíssimo e delicadíssimo aqui para conversar com vocês. Eu vou falar aqui sobre conflitos de interesse, como as coisas funcionam, para vocês entenderem melhor na hora de investirem o seu dinheiro, na hora de seguirem o aconselhamento de alguém. Então essa aula é uma aula bastante delicada, porque eu trabalho no mercado financeiro até hoje, então eu sei como as coisas funcionam. Vou falar aqui de profissionais que tenho amigos que trabalham com isso há anos, e eu tenho que começar essa aula já deixando claro: existem profissionais bons e ruins em todo mundo, tá? Então você vai ter o médico bom, você vai ter o médico ruim, você vai ter o profissional, o engenheiro bom, o engenheiro ruim, o profissional que é bom, o profissional que é antiético. Então, em qualquer área, em qualquer coisa do mundo, você vai ter profissionais bons e ruins, e do mercado financeiro não é diferente. Então, nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês o básico necessário para você não ser mais enganado por aí. O que é que você vai aprender aqui nessa aula? Você vai primeiro aprender conflito de interesse no mercado financeiro, aquelas profissões que têm relação direta com você, aquelas profissões que cuidam do seu dinheiro, que são os gerentes de bancos e os assessores de investimento. Então, eu vou falar sobre os principais conflitos de interesse. Vou explicar para vocês quanto vale o meu dinheiro, quanto é que vale o seu dinheiro, quanto é que tem que render para você não cair em furada, em produto ruim, em produto só para dar comissão para aquele profissional. Quanto é que tem que ser o seu rendimento mínimo, tá? Vou falar sobre a questão de risco-retorno. É uma questão que as pessoas têm um pouco, esquecem isso, e você vai ver que seu gerente de banco, seu consultor, seu assessor não vai falar muito sobre esse assunto, porque é um assunto pouco tocado. Todo mundo só fala de retorno, mas se fala muito pouco do risco. Eu vou bater nesse assunto. E por último, eu vou mostrar para vocês um simulador de renda fixa para você comparar e saber qual que rende mais, para você não ser enrolado mais por aí, tá bom? Então, chega de papo, vamos lá começar a aula. Conflito de interesse no mercado financeiro. A gente tem duas figuras aí que são as figuras mais populares, aquelas figuras que estão sempre cuidando do dinheiro do cliente, que é o gerente de banco e o assessor de investimentos. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte, gente. Essas duas figuras aí, tanto o gerente de banco quanto o assessor de investimentos, são duas figuras muito populares, todo mundo conhece alguém. Se você faz algum investimento, você conhece o seu gerente de banco. Se você já foi num banco físico, você já abriu conta e tem um gerente. E se você aplicou nessas corretoras de investimento, as corretoras focadas em fazer investimentos, uma XP, um BTG ou qualquer outra que tenha assessor de investimento, muito provavelmente você também já aconteceu um assessor de investimento ou um escritório de assessoria, um escritório de agente autônomo, que chama, né, o AAI, agente autônomo de investimentos. O que é que você tem que entender a primeira coisa aqui? Eu vou falar isso aqui de forma bem simples aqui e de forma mais humilde possível, vamos falar assim. Cara, esses profissionais não são treinados para serem consultores de investimentos, mas ainda assim fazem o trabalho de consultor de investimento. Qual é o caso? O cliente, ele quer ter um consultor de investimento. Ele quer ter um cara que vai falar: isso é bom para você, isso é legal para você, aplica aqui, faça isso. Ele quer isso. E o trabalho dessas duas figuras não são fazer isso tecnicamente, mas fazem na prática. Então, na prática, eles fazem um trabalho de consultor de investimentos, ele presta uma consultoria, eles fazem um trabalho de alocação financeira para você, mas na prática é porque o cliente quer isso, mas no teórico não é para fazer isso. Eles não são treinados para fazer isso. O seu gerente de banco nada mais é do que uma figura para te ajudar com tudo em sua conta, e ele é treinado para te vender produtos, para te vender um financiamento, para te vender um cheque especial, para te vender um produto, tirar uma dúvida. Então ele está fazendo esse trabalho com você de estar auxiliando sua conta em todos os aspectos, desde financeiro, conta corrente, pagar conta, juros, dívida, até a parte de investimentos ele te ajuda. O ideal, quando você tem um pouco mais de dinheiro, se você está num banco, num bancão hoje, e você tem um recurso maior, você vai ver que quando você fala de investimentos, você não fala mais com o seu gerente. Então o que é que o banco faz hoje? O gerente fala de investimentos de forma geral com todo mundo, mas se por acaso você tem um pouco mais de recurso, você é atendido no segmento de investimentos por outro profissional, um profissional mais capacitado, um profissional mais especializado. Não quer dizer que ele não seja um profissional bom ou seja o ideal. Não estou nem falando isso.
Eu estou entendendo que se você tem um pouco mais de dinheiro no banco, você acaba tendo um atendimento diferenciado com um profissional especializado em investimentos. Então, o gerente de banco, ele não é, em sua grande maioria, especialista em investimentos. É possível que você tenha um gerente aí que estudou bastante e tal. Você tem que entender aqui que a gente não pode pegar tudo aqui e generalizar, né? Como falei desde o início da aula, existem profissionais bons e profissionais ruins, tá? Então, claro que vai ter algum gerente que estudou a mais, que está mais capacitado, entende mais de investimentos, mas em sua grande maioria não. Os gerentes de banco, eles não têm know-how, conhecimento para te assessorar de investimentos, para ser um bom consultor de investimentos. Então eles te empurram mesmo produtos. Então o banco treina eles a vender determinados produtos. É assim que funciona e é assim que vai ser, tá? Não vai mudar e vai continuar sendo assim. Então é você que tem que estudar, assistir essa aula direito, entender tudo que eu vou explicar para não ser enganado. Porque o banco vai mandar ele vender para você o título de capitalização, vai mandar ele vender para você aquele fundo ruim, vai mandar ele vender para você os produtos que o banco mais ganha dinheiro. Então o banco, ele quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro e você também quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Sem esse falso moralismo aqui, todo mundo quer ganhar dinheiro. Claro que ninguém quer ganhar dinheiro passando da linha da ética. A gente quer ganhar dinheiro de forma legal, da melhor forma possível. E os bancos, o que eles fazem? Eles pegam os produtos que mais rentabilizam eles, o produto que o banco mais ganha dinheiro, que é um fundo do próprio banco com taxa alta, um título de capitalização, esses produtos aí que a gente já ouviu falar de montão, que sempre estão oferecendo pra gente, ele bota na mão dos gerentes para vender e botam metas. Então, o gerente tem que vender esses produtos, tem que empurrar. Então, ele não quer saber o seu perfil de investimento, se você tem dinheiro, você vai ganhar. Ele não está nem aí para isso. Ele empurra o produto que ele é instruído a vender. Então, muitas vezes, nem culpa do gerente. O gerente, às vezes, ele é o que ele tem para vender. Ele não tem 50 mil produtos de investimentos, ele não tem tempo de parar para fazer uma alocação para você, ele não tem esse trabalho, ele não faz esse trabalho. Então, o trabalho dele é outro e ele também assume um pouquinho esse trabalho de assessorar com investimentos. Como eu comecei falando, não é função deles, eles não são especialistas nisso. Então o banco deixa isso para um novo segmento, um segmento de um cliente com mais dinheiro, mas no geral, a maioria das pessoas são atendidas pelo gerente de banco que vão te empurrar produtos ruins. Então normalmente quando o banco te liga, gerente, alguma coisa, é furada, é tentando bater meta. É empurrar um seguro de vida, é empurrar um título de capitalização, é empurrar um fundo de taxa alta, enfim, no geral, sempre é isso. Eu diria que nem sempre são culpados, eles são instruídos a fazer esse tipo de movimento. Já o assessor de investimentos, eles têm uma gama de produtos maior. O assessor de investimento, de forma geral, mais uma vez generalizando, mas a gente não pode generalizar tudo aqui. Meu aluno tem que entender as coisas, é o que eu prego nas minhas aulas, é o que eu prego em tudo que eu ensino. Entenda os fundamentos da coisa, entenda como as coisas funcionam para não ser mais enrolado, para saber escolher seus investimentos. Eu não invisto em nada que eu não entenda. Então, eu demorei um pouquinho para entrar no Bitcoin, por exemplo, para entender como é que funciona a lógica, como é que abre conta, wallet físico, wallet digital, tudo isso eu tive que entender antes de colocar um centavo. Mesmo que eu vou colocar um valor que não seja significante para mim, eu quero entender tudo. E eu recomendo que meus alunos façam o mesmo e fiquem aqui que eu vou explicar tudo para vocês. O assessor de investimentos é um profissional que faz uma prova, ele é certificado e ele vira um representante de uma corretora, de uma instituição financeira. Ele vira um representante. E ele atende os clientes e nada mais é do que um trabalho comercial. Ele é um comercial que está procurando clientes atrás de investimentos. Então eles muitos se classificam como especialistas de investimentos, entendedores de investimento, que é essa ideia para ele trazer o cliente para poder fazer a aplicação. Como eu falei para vocês, apesar dos assessores de investimento saberem bem mais de investimentos do que o gerente de banco, em sua grande maioria, claro que vai existir sempre alguém mais dedicado, alguém mais esperto, que realmente entende do mercado financeiro, realmente entende a fundo e tem a capacidade de te indicar bons produtos. Só que ainda assim existem conflitos de interesse, existe ainda os assessores que não estão prontos a indicar investimentos, eles indicam as coisas que pintam ali, eles não sabem diferenciar um fundo de outro, um produto de outro, eles empurram o que está ali e ainda tem aqueles que têm um caso de conflito de interesse. Então, no geral, o assessor de investimentos é melhor do que o gerente de banco para investir, eles entendem mais de investimentos. Então, a questão aqui vai muito mais na questão da ética profissional e do conhecimento do profissional. Você vai ter assessores muito bons, que têm um baita conhecimento, e você vai ter assessores que não têm tanto conhecimento, que estão um pouco mais abaixo, e eu acho que o principal fator seria o fator ético. Ele está te empurrando um produto para ele ganhar mais dinheiro, ou ele está te empurrando um produto que realmente vai fazer a diferença nos seus investimentos?
É isso que você tem que pensar, é isso que a gente tem que avaliar. Então, o ponto de ética aqui é o ponto mais importante. É saber se ele realmente está te fazendo uma sugestão de investimento, uma alocação financeira de acordo, tá? Se ele está realmente fazendo algo que vá ser interessante para você e não somente para ele. E eu vou explicar alguns pontos aqui na aula que vocês vão entender. Então, a primeira coisa aqui que você tem que pensar é o seguinte. Quando a gente fala aqui em ser assessorado, falar de investimentos com pessoas que têm possíveis clientes, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é entender os fundamentos do produto. Entendeu? Quando o cara vai falar, aplica aqui num título de capitalização, me explique o que é isso. Depois que ele te explicar, você ainda dá uma buscada no Google, procura alguma coisa explicando, vai entender melhor, vai comparar com outra coisa. Então, não aceite tudo de graça, não aceite tudo de primeira, nunca aceite nada de primeira. Você tem que estudar um pouquinho em casa antes. Então, chegou uma sugestão de investimento, vá com calma. Não aplique na hora, não vá de vez. Essa é a minha sugestão. Então, entenda o fundamento do produto. Então, você tem que entender o que é um CDB, tem que entender o que é uma LCI, tem que entender o que é um título de capitalização, tem que entender o que é uma poupança, para poder alocar bem seu dinheiro. Eu não acredito, claro que vão ter raras exceções, que você vai conseguir ter um bom rendimento sem entender, tá? Claro que você pode ter sorte, claro que você pode ter encontrado uma pessoa muito ética, uma pessoa, um bom profissional para te ajudar, é possível, existem profissionais bons aí, a gente não pode generalizar tudo, mas eu acho que o ideal é você entender um pouco de investimentos, entender um pouco dos produtos. Eu acho que você, em 15 minutos lendo, você descobre o que é uma LCI. Em 15 minutos no Google, você descobre o que é um CDB, o que é uma poupança. Você consegue entender os produtos rapidamente. Em 10 minutos, você entende um pouquinho a lógica do produto. Então, você tem que entender os fundamentos do produto para fazer conta, para ver se vale a pena. Você tem que entender o produto para entender o seu risco. É difícil você entender o risco de alguma coisa se você não entende o produto. Qual o risco do CDB? Se você não faz a menor ideia do que é um CDB, você nunca vai saber qual é o risco. Então, sempre tem que tentar entender quais são os fundamentos do produto. Ah, o CDB é isso, o banco pega o meu dinheiro do CDB e utiliza no cheque especial, utiliza no empréstimo pessoal, utiliza para aquilo, para aquilo outro, mas o banco me garante. Eu só vou ter prejuízo, o meu risco é se o banco quebrar, se o banco não puder honrar comigo. Então o banco ganha dinheiro assim com o meu produto, e eu ganho dinheiro assim. É assim que funciona. Você tem que entender o fundamento do produto para fazer conta, para ver se vale a pena para você saber se o risco é para você. Aí o cara tá lá aplicando numa. Eu já tive contato com investidores aplicado em debentures sem nem saber o que é uma debenture, sem nem saber qual é a empresa que emitiu o debenture. Então já tive contato com gente com dinheiro. Ah, como é que eu não tô investindo aqui, pô, mas não tá legal não e tal. Qual foi o caso aí? Ah, que eu tô com uma debenture aqui. Eu falei, pô, debenture? Que empresa é? Ah, não sei. Pô, curiosidade, corre atrás também, não aceita tudo. Te oferecer uma debenture, você sabe nem o que é. Você não sabe nem qual foi a empresa que emitiu, como funciona, qual. Pera aí, pô. Então, entenda os fundamentos do produto. Não pode ser preguiçoso, não. Porque se você for preguiçoso, vão te enrolar. Essa é a realidade. O assessor ruim, o gerente de banco ruim, tá doido por um cliente preguiçoso. Ele adora cliente preguiçoso, ele quer um cliente preguiçoso, porque ele sabe que ele vai conseguir ganhar muito dinheiro, ele vai conseguir enrolar em cima, ele vai empurrar o produto e o cara vai aceitar, o cara não vai questionar nada. O cara vai aceitar tudo, eu vou empurrando. Então, o cara que é ruim, ele quer cliente preguiçoso. Não seja o cliente preguiçoso. Vai estudar um pouquinho o que é uma debenture, o que é um produto tal, XYZ. Vai estudar um pouquinho. Isso já vai cortar metade dos espertões aí. Metade dos espertões aí já vão embora. Porque eles empurram uma debenture em quem nem sabe o que é. Eles empurram o título de capitalização em quem nem sabe o que é. E vão assim, eles empurram aqueles fundos de taxa de administração de 6% em quem nem sabe nada. Quando você entende um pouquinho, é muito pouco o tempo necessário de estudo e dedicação para você não ser enrolado, gente. É muito pouco. Não é muito tempo, não. Você não tem que passar horas e horas, se tornar PhD em investimento. Não. É muito pouco para entender como funcionam as coisas. É como eu falei, 10 minutinhos ali no Google, você já sabe o que é uma debenture. É só dar uma lidinha ali, você já entendeu qual é a lógica, qual é o risco, como é que funciona. E aí você questiona o outro profissional. E se ele não souber responder, já está aí meio que um nível de qualidade. Então, é isso que você tem que entender. Outro ponto que a gente tem que ficar atento, não é tão, ainda existe, mas já foi muito pior, tá? Que é o giro de carteira. Isso é para o investidor em ações. Uma das principais fontes de renda, não são de todos os assessores de investimento,
Mas uma das formas mais rentáveis para o assessor de investimento são as ações. Então, as ações, toda vez que você compra e vende uma ação, você paga uma taxa de corretagem. Essa taxa de corretagem vai para a corretora e ela paga o que a gente chama de rebate para o assessor de investimentos. Então, todos os produtos financeiros que você aplica com o assessor, ele ganha o que a gente chama de rebate. Ele ganha um percentual, ele ganha uma comissão daquilo. E o giro de carteira, ficar comprando e vendendo ação, é uma das principais formas de remunerar. Não quer, claro que existem assessores que não trabalham com ações, trabalham só com fundos, previdência, enfim, renda fixa. Existem outros que trabalham com ações, que não trabalham, enfim, existe de tudo. Mas uma das coisas que mais remuneram bem o assessor são o giro de carteira. São as ações. Então o giro de carteira remunera muito bem. Então você tem que ficar muito atento com os incentivos de girar a carteira. Ah, vende aqui agora essa, compra aquela ali, vende outra. Fica incentivando muito o giro o assessor de investimento. Isso é péssimo, porque você paga taxas elevadas, o que acaba o seu dinheiro, acaba o seu patrimônio, você está pagando toda vez uma taxa girando, paga imposto, então diminui ainda mais a rentabilidade e você perde o efeito do longo prazo, o efeito do tempo de segurar uma ação e criar valor, criar caixa, pensar nos fundamentos, pensar no longo prazo. Então, é muito importante quando você investe em ações, fique com ações por 5, 10 anos, 20 anos. Nunca venda, de preferência. Então, não fique nessa onda de ficar girando. Então, se por acaso você tem alguma ferramenta, algum assessor, alguma coisa te incentivando demais a gerar de carteira, desconfie, porque está querendo às vezes gerar só taxa de corretagem enquanto sua rentabilidade fica lá embaixo. Então fique atento, isso foi uma prática muito utilizada no passado, mas ainda hoje existem assessores que ficam incentivando o giro da carteira, incentivando comprar, vender uma ação, vende de novo, compra aquela outra, só para se girar a corretagem, fazer corretagem e ele acabar tendo uma remuneração maior. Então fica muito atento com suas contas, tá? E outra coisa são as oportunidades, entre aspas. Sempre queira entender tudo quando alguém te liga, quando alguém te manda um e-mail oferecendo uma oportunidade. Muitas vezes isso vem de campanhas internas das instituições financeiras vender produtos de alta remuneração. Então quando alguém te liga oferecendo um COI, tem aqui o COI, tal, cara, é porque é bem remunerado por assessor, por isso que ele tá te vendendo, tá te chamando aquela oportunidade. Então, normalmente, essas oportunidades, campanhas, aquelas oportunidades que está todo mundo vendendo, muitas vezes é uma campanha interna da instituição financeira que ela está incentivando os assessores para vender porque é bem comissionado. Então, é uma campanha para vender uma oferta que está saindo ali, é um COI, é uma renda fixa nova. Claro que eu coloquei entre aspas, porque efetivamente alguma coisa pode ser algo bom, né? A gente, como falei, não pode generalizar as coisas aqui demais, porque vai ter produtos bons, vão ter ligações positivas, principalmente se seu assessor for de confiança, for um cara ético, for um cara que você confie, que você acredite ali que ele está realmente vendendo algo que é para você e não para ele, não para ele ganhar comissão. Então, quando a gente vai pensar aí nessas oportunidades, tem que ficar atento que muitas vezes são campanhas, o gerente ligando, oferecendo o título de capitalização que tem o sorteio de um carro. Furada, né? Furada. No investimento não tem que ter sorteio nenhum, tem que dar rentabilidade, tem que dar dinheiro no seu bolso. Então, é aquele COI, é aquela debenture. Muitas vezes essas campanhas são incentivadas com uma boa remuneração por trás do assessor. Então, ele acaba te empurrando um produto, vendendo um produto para você, que muitas vezes pode não ser ideal para você, porque aquele produto ali está só incentivado por conta da sua alta remuneração, por conta da sua alta comissão. Então fique bem atento aí com relação a esse ponto aí das comissões, tá bom? Porque existe sim um mercado incentivado por comissão. Existe sim um conflito de interesse. Então você tem que ficar atento a essas oportunidades que são oferecidas por aí. E a principal notícia e o recado que eu dou para vocês é isso. O sistema quer que você... Mas Alan, você está falando isso e você trabalha no mercado financeiro, você trabalha em um fundo, você é sócio de um fundo de investimentos. Eu falo, sou sócio, mas eu falo aqui a verdade e as coisas. Nem todo mundo quer o bom do cliente. Essa coisa aí é uma coisa verdade que tem que ser dita. Nem todo produto é bem feito para o cliente. Muitas vezes o produto é feito para o cara só ganhar dinheiro. Essa que é a verdade. Então você tem que entender que o sistema não é legalzinho. O banco quer que você se endivide, quer que você pague juros. Que se você parar para pensar, é bem simples o mundo, gente. O mundo dos investimentos, tá? A gente vai separar aqui, bota uma linha aqui, ó, e separa.
quem paga juros e quem ganha juros, tá? Então, o mundo, 77,5% da população brasileira está endividada. Então, 77% da população brasileira está pagando juros. Está pagando juros, está pagando juros. E tem uma partezinha aqui, uma fração menor, recebendo juros. Ele está aparecendo, recebendo juros. Pronto. Então, o sistema quer que você esteja aqui, ó, pagando juros. É assim que você sustenta o sistema. Como é que você sustenta o sistema? Pagando juros. Quando você pega aquele empréstimo do banco, aquele cheque especial, aquele empréstimo, tudo isso o banco quer que você se ferre. Quando você paga o mínimo do cartão de crédito. Então você é constantemente incentivado a pagar juros. A pagar juros. Então o sistema, ele quer que você se ferre. Ele não quer que você prospere. Ele quer que você se ferre. E isso é uma coisa que você tem que entender na vida. O sistema está para ganhar dinheiro. E ele vai ganhar dinheiro em cima de quem? Do cliente. Quem é o cliente? É você. Você é cliente do banco e o cliente ganha dinheiro em cima de você. Você tem que ser esperto o suficiente, você tem que entender de finanças um pouco para saber até que ponto vale para você e não é você não está sustentando o sistema. Então, quando a gente fala que o sistema quer que você se ferre, que você se dê mal, é porque o sistema quer ganhar dinheiro e ele vai ganhar dinheiro em cima de quem não estudar, em cima de quem não quer se virar. Então, você tem uma boa parte da população endividada e o sistema quer que você se endivide, que você compre aquele iPhone novo, você divida em 5 vezes, em 20 vezes, não tá nem aí. Ele quer que você se ferre mesmo, ele quer que você pague juros. O sistema te incentiva a você a cagar, a você fazer merda nas suas finanças. O sistema é isso. Ele quer que você se ferre todo e pague juros. Só que quando a gente fala em investimentos, a gente está falando do lado bom, né? De ganhar juros, né? Então tem um lado que está pagando juros, que está toda a sociedade mandando, compre um carro novo, compre, ostente, compre uma roupa nova, compre o que você não precisa, compre aquele celular de 10 mil reais que você não precisa. O sistema está todo aqui para te ferrar, para você se endividar. O sistema quer que você quebre, quer que você se endivide. A Apple quer que você pegue seu dinheirinho aqui e dê para ela. A Samsung quer que seu dinheirinho você dê para ela. Os bancos quer que você pegue seu dinheirinho e dê para ela. Todo mundo quer operar sobre o seu dinheirinho. Todo mundo quer o seu dinheirinho. Então você tem que pegar aqui e saber que você não tem que estar aqui pagando juros e tem que estar aqui ganhando juros. E aqui, ganhando juros, é o sistema financeiro que você está dentro hoje querendo investir. Então, se você quer investir no mercado financeiro, você está querendo ganhar juros. Só que, porém, entretanto, por todavia, existem profissionais aqui que querem ser remunerados, porque eles não estão trabalhando de graça. Eu faço lá o trabalho com fundo e eu não faço de graça, eu cobro, tem taxa de administração, tem taxa de performance. Então, todo mundo trabalha por alguma remuneração. Meus clientes estão ganhando lá 130% do CDI por conta do meu trabalho e eu quero ser remunerado por isso. Justo? Ok. Você tem que parar para analisar e ver o que é que vale a pena ser pago aqui para ganhar juros. Então, quando você pega um produto ruim e está comissionando demais, quando você entra num fundo ruim, que você não está tendo uma boa rentabilidade ou com taxa abusiva, você está sustentando o sistema aqui. Então, dentro do sistema de ganhar juros, que é o lado positivo do mundo aqui, do mercado financeiro, de você ganhar dinheiro com isso aqui, de você ser sócio de boas empresas, de você ter bons produtos e ganhar dinheiro, de você fazer o seu futuro, tem muita coisa boa aqui, e existe um sistema que quer te ferrar, que quer que você pague juros, que você pague comissão, que você pague as coisas. Então você tem que tudo entender muito bem para não ser ferrado, para o cara não ficar pegando seu dinheirinho aos poucos, ficar pegando de pouquinho em pouquinho. Então você tem que ser atento com relação a onde você vai colocar o seu dinheiro para investir. Eu tenho eu sou sócio de uma gestora, tenho um fundo de investimento e diversas pessoas que eu bati papo e falei sobre investimentos, não falei em nenhum momento do meu fundo. Por quê? Porque não tem perfil para a pessoa. Esse é o que eu acho. Você tem que pegar, conhecer a pessoa e entender se tem perfil ou se não tem perfil. Porque eu estou muito bem resolvido e eu não quero cliente ruim. E quando eu falo cliente ruim, não é que a pessoa é ruim, não. É o cliente que não tem o perfil meu de investimentos. Que não tem o perfil do fundo que eu cuido. Que não tem o perfil do meu trabalho. E não tem problema, as pessoas são diferentes. Vai ter aquele cara mais conservador, vai ter aquele cara mais agressivo, não importa. Então é isso que você tem que procurar. Alguém que não esteja vendendo algo somente para si. E esteja pensando realmente em algo para você, porque o sistema quer te ferrar. O sistema quer que você se endivide, que você pague um monte de juros na sua vida inteira e você nunca prospere, e o sistema também quer que, se você for investir, que você pague também dinheiro e prospere menos. Aí você tem que ficar atento aqui, porque o sistema é bruto. O sistema não está aqui para te ajudar. Então, assim, na internet você vai ter 500 mil narrativas da pessoa vendendo o seu produto, vendendo a sua ideia. Pare e pense se aquilo é para você. Porque
Investimentos, eu gosto de falar sempre, não existe o melhor ou o pior, existe o melhor para você, existe o melhor para mim, existe o melhor para Zezinho, existe o melhor para Joãozinho, existe o melhor para Maria. Então, cada um tem seu perfil de investimento e cada um tem os produtos interessantes. E você precisa estar do lado de alguém que ofereça algo para você. E não pensando em ganhar comissão, ficar ganhando dinheiro em cima de você, tá bom? Então, vamos seguindo aqui para vocês entenderem. Então, o primeiro passo para vocês deixarem de ser enganados, eu acho que eu já dei uma visão interna aqui do mercado. Como falei, é um assunto bem sensível, é um assunto bem complicado, porque envolve mil coisas, envolve questão ética, moral. Então, você tem que estar sempre aliado a pessoas que você acredita, que você confia, para não ser enganado. Mas o principal é você aprender sozinho. Eu acho que o caminho é você aprender sozinho e aí você vai ter o julgamento. Se você entende um pouquinho de investimentos, você consegue entender se aquela pessoa está oferecendo algo que é bom para você de verdade, tá? Então, o sistema quer te ferrar, como te falei, o sistema quer ganhar tanto dos dois lados, de quem paga juros e de quem ganha juros, e no sistema que ganha juros, existe ainda gente mal intencionada, que vai querer sempre pegar um pouquinho. Então, você tem que falar o seguinte, quanto é que vale o meu dinheiro? Pronto, essa é a pergunta-chave que você tem que ter fácil na ponta da língua a qualquer momento. Então, quanto vale o seu dinheiro? O CDI. O que é o CDI para quem não sabe? CDI, gente, é quanto o dinheiro ganha com o seu... corrigindo aqui, é quanto o banco ganha do seu dinheiro na conta. Então, por exemplo, se você deixou lá R$ 1.000 na conta do banco, todo dia o banco ganha um percentual sobre isso. Ele ganha o CDI. Então, o CDI é o valor do dinheiro entre os bancos. Quanto o banco consegue remunerar a si mesmo com o dinheiro. Então, se o banco pegou o seu dinheiro e não fez nada, ele vai lá e remunera o CDI no seu dinheiro. Então, quando eu faço essa pergunta aqui, quanto vale o meu dinheiro, você tem que saber qual é o valor mínimo que você espera para qualquer aplicação sua. E o valor mínimo para qualquer aplicação sua é o CDI. 100% do CDI, ou seja, eu não faço qualquer aplicação com uma rentabilidade menor que 100% do CDI. Claro que uma aplicação em ações, em renda variável, não tem retorno garantido. Então eu posso ganhar muito menos do que o CDI ou posso até perder dinheiro. Mas com relação aqui ao investimento em renda fixa, é isso que eu tenho que esperar. Um rendimento mínimo de 100% do CDI. Tá, Alan, por que um rendimento mínimo de 100% do CDI? Porque você consegue 100% do CDI hoje sem risco. Então você consegue hoje um risco baixíssimo, 100% do CDI. Então qualquer coisa que te oferecerem tem que ser no mínimo essa rentabilidade e um risco proporcional. Então você não aceite nada inferior a 100% do CDI. Nunca, nunca. Ah, tem esse produto aqui. Quanto é que rende? 80% do CDI. Não quero. Ah, mas tem um sorteio do carro do Ford Ka 2030. Não quero. É furada. Você consegue em qualquer esquina 100% do CDI. Ah, Alan, como é que eu consigo 100% do CDI hoje? Você abre a conta num desses bancos digitais e aplica lá 100% do CDI. Ah, você vai hoje, abre conta em qualquer corretora, aplica no Tesouro Selic, que você vai conseguir 100% do CDI. O Tesouro Direto, gente, é o investimento mais seguro que a gente tem. Então, sempre questione por que não o Tesouro Direto. Essa aqui é uma pergunta que você desarma todo mundo que está te empurrando um produto. Ah, tem esse CDB aqui com uma rentabilidade XYZ. Por que não aplicar no Tesouro? 90% das vezes vai ser melhor aplicar no Tesouro Direto. No final da aula, eu vou mostrar para você a planilha e você consegue comparar aqui. Aí você vai saber quando vale e quando não vale aplicar no Tesouro Direto. Mas 90% das vezes você vai aplicar o seu dinheiro no Tesouro Direto e vai ser melhor. Aquele CDB lá que estão te oferecendo de 105% do CDI não é melhor que o Tesouro Direto. Pô, Alan, por que não é melhor? Porque o Tesouro Direto tem menos risco. Ah, mas ele oferece 5% do CDI a mais, é 105%, mas oferece mais risco. Ah, Alan, tem um CDB aqui de 110% do CDI, mas eu tenho que ficar preso 2 anos. Talvez não valha a pena, porque você vai ficar preso 2 anos.
numa instituição financeira XYZ, que às vezes você nem conhece. Então, enfim, quando você entende a sua régua, que é 100% do CDI, fica difícil de enrolarem, fica difícil de oferecerem furada, porque a maioria dos produtos ruins não entregam 100% do CDI. A maioria dos produtos ruins não estão de nossa rentabilidade. Ah, tem esse fundo aqui do Banco X, tá aqui muito bom, sorteia um carro. Quando você vai ver a rentabilidade, tá dando 60% do CDI, 50% do CDI. Aí você vê, furada. Então, o seu mínimo, o seu piso é 100% do CDI, ponto final. Qualquer esquina, você tem 100% do CDI. Qualquer bodega da esquina. Sem taxa nenhuma. Você vai aqui agora, abre conta em qualquer corretora aí, a grande maioria já não cobra taxa mais nenhuma de Tesouro Direto e aplica o Tesouro Direto. E ganha 100% do CDI. Então não tem conversa, não tem papo. É 100% do CDI no mínimo para o meu dinheiro. O CDI varia, ele varia de acordo com a Selic. Hoje a Selic, no momento que eu estou dando essa aula aqui, está 12,75, mas pode estar mais ou estar menos no momento que você assistir. Então, no mínimo, é 100% do CDI, fim de papo. Quem me oferecer coisa aqui menor que isso, não quero nem conversar. Então, é essa regra que você bota. E a nós estou falando, 90% das vezes, ninguém vai te oferecer algo melhor do que o Tesouro. 90% das vezes. Claro que existe, sim, renda fixa melhores, produtos melhores, enfim. Você vai aprender com o simulador a fazer o seu númerozinho lá e ver se vale a pena ou não, tá? O que a gente tem que entender aqui agora sobre risco-retorno? Beber um gole de água aqui. Qual o risco de um ativo? Quando você aplica, por exemplo, num CDB, você aplicou num CDB do Itaú. Qual o risco? O risco é baixo. Por que o risco é baixo, Alan? Porque o risco de você perder dinheiro no CDB do Itaú é o Itaú não ter dinheiro para te pagar. E a gente sabe, eu olhei o balanço do Itaú recentemente, ele estava com reserva de lucro de 60 bilhões, se eu não me engano. Acho que é isso, posso estar enganado nos números aqui. Ou seja, é um banco sólido, um banco que dá dinheiro, um banco que tem reserva de lucro para qualquer prejuízo, qualquer coisa. Então, enfim, você que sabe da qualidade do Itaú. Um banco que lucra 20 bilhões por ano. Então, ou seja, um banco que tem capacidade de pagar aquele recurso. Então, o risco é baixo. Qual é o risco do Tesouro Direto, Alan? O risco do Tesouro Direto é o governo não te pagar, é o governo quebrar e não ter como te pagar. Esse é o risco do Tesouro Direto. Então, cada produto de investimento tem um risco. Se você faz um investimento, o nome diz, você está investindo em alguma coisa e pode não ter o retorno esperado. Você pode até perder dinheiro. Então, sempre quando você vai fazer uma aplicação, você tem que olhar qual é o risco daquele ativo. Qual é o risco da minha aplicação? Então, quando o cara te empurra uma debênture, ah, tem a debênture aqui tal da empresa XYZ. Mas fala, tá bom, beleza, a taxa tá legal e tal. E qual o risco? O risco é a empresa XYZ não te pagar. E você entende da empresa XYZ? Você sabe como está a qualidade dela? Você sabe como ela funciona? Não sabe, você não tem noção. Então, o risco de você perder dinheiro nessa operação existe. E às vezes essas operações são vendidas como algo muito tranquilo, algo muito conservador, só porque é renda fixa. Debênture é um título de renda fixa, mas é um título de renda fixa privado. Quem vai te pagar é uma empresa. E qual é a empresa que vai te pagar? Qual é a empresa que vai te dar o lucro ali daquela sua operação? Então você tem que estudar a empresa. Você não tem que estudar o produto, você estuda a empresa. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês entendem o fundamento do produto, como o produto funciona, você para de ficar comendo história e vai estudar o que importa. Você quer aplicar dentro da empresa XYZ? Vai estudar a empresa XYZ. Porque o risco é ela. Não precisa estudar debenture. Você já sabe, você já estudou debenture e sabe como funciona. Você vai saber se aquela empresa tem qualidade para te pagar. Se aquela empresa vai dar lucro para te pagar. Então, quando você faz um CDB, uma debênture, existe uma empresa que vai te pagar. E você tem que saber qual é o risco do ativo, qual é o risco daquele negócio. É isso que você tem que saber, é isso que você tem que estar atento. Então, quando a gente fala em investimentos, todo mundo profissional vai falar para você, você tem que ter um retorno proporcional ao risco. Então, quando eu aplico no Tesouro Direto e ganho 100% do CDI, ao risco baixíssimo, o menor risco possível seria o governo quebrar, porque normalmente as empresas iriam quebrar primeiro do que o governo, a lógica é essa. Então, primeiro vai quebrar as empresas para depois quebrar o governo me dar o calote. Essa é a linha normal, essa é a linha racional. O banco vai ficar mal das pernas primeiro, antes do governo ficar.
Então você tem que ver qual é o risco e retorno. Então quando eu aplico no Tesouro Direto, eu estou a fazer uma aplicação de baixíssimo risco para ter 100% do CDI. Aí você vai entrar na debenture, que está te pagando 120% do CDI, da empresa lá que você nunca ouviu falar, por causa de 120% do CDI. Quando você vai fazer a conta, deu R$ 300 a mais, R$ 500 a mais, a depender do valor que você aplicou. Então você assumiu um risco de uma empresa que você nem conhece para ganhar R$ 300 a mais em 4 anos, em 3 anos. É isso, tem que fazer as contas. Qual é o risco da proporcional retorno? Eu tenho mais de 15 anos no mercado financeiro e já vi muita gente tendo prejuízo com renda fixa. Eu já vi gente aplicando em bancos que quebraram, bancos inferiores, bancos menores quebraram, e tive muitos colegas que perderam dinheiro com debentures, que também a empresa não honrou. É, e é isso que você vai ter que ficar atento, porque é uma dor de cabeça recuperar o dinheiro, demora um processo, e o dinheiro não está rendendo quando você perde. Porque você pode recuperar o dinheiro pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Esse é um argumento muito utilizado pelos vendedores. Ah, não, você não tem risco porque tem um Fundo Garantidor de Crédito. Mas você pode demorar bastante tempo até conseguir esse dinheiro, e esse dinheiro não está rendendo, esse dinheiro não está oferecendo nenhuma rentabilidade para você. Então, tem que ficar muito atento aos investimentos e ao risco que você está tendo por retorno. Então, o brasileiro normalmente ele é muito ganancioso e os vendedores vendem a ganância. Vem a ganhar 120% do CDI, vem a ganhar 130% do CDI naquela debenture, vem a ganhar não sei quantos por cento e o cara vai somente na ganância e acaba de parar de não entende qual é o risco. Sempre você mede o risco primeiro. Todos os profissionais, gente, medem o risco primeiro e não o retorno. O retorno é consequência do risco. Tem que entender que primeiro você assume um risco e da derivação daquele risco gera um retorno. Então, a premissa do investimento seguir ali é porque você assumiu um risco. Então, eu assumi um risco daquela empresa honrar com compromisso da sua debênture em 4 anos comigo. Você assumiu um risco. Como esse risco é maior do que o do Tesouro Nacional, por exemplo, você tem que pegar uma rentabilidade maior. Porque para ganhar 100% do CDI, eu vou no Tesouro. Se eu vou assumir o risco da debenture XYZ, eu preciso que ele me pague mais, porque é mais risco. Então o retorno tem que ser proporcional ao risco. E às vezes a conta não fecha, porque você assume um risco muito grande para um aumento de retorno. Ó. Então pense como uma balança. Você tem que ter um risco proporcional ao seu retorno. Porque você vai assumir um risco muito grande para ganhar isso aqui, não vale a pena. É melhor você pegar uma oportunidade de ganhar menos, porque o risco está mais equilibrado. Então, sempre quando a gente pensa em investimentos, a gente pensa na melhor relação risco-retorno. A gente não pensa no maior retorno, a gente pensa na melhor relação risco-retorno. Então, eu quero um bom retorno aliado a um bom risco. Por que a gente compra ação barata? Qual é a lógica? Por que você está comprando uma ação barata? Você já ouviu falar isso? Todo mundo já ouviu falar disso. Compra ação barata, compra ação caindo, compra ações baratas, você ganha dinheiro. Por quê? Porque existe uma assimetria de risco. Você tem um retorno a ganhar muito grande por um risco menor. Por que o risco é menor? Porque a ação já caiu. Então imagine uma ação que caiu 90% de uma empresa boa, lógico. Qual é a chance dela cair mais 50%? Diminui o risco. Não quer dizer que ela não possa cair. Pode sim. Pode cair mais 50%, pode cair mais 90% ainda. As ações podem cair até zero. Existe o risco dela cair. Mas como ela já caiu bastante, existe uma noção de que o risco ela não pode cair mais tanto. Se ela cair, ela vai cair mais 20%, vai cair mais 30%, não vai cair mais 90%. Existe uma sensação de que parou de cair, que se ela cair, ela cai menos. E o que você tem a ganhar se ela voltar a recuperar é muito grande. Ou seja, o risco-retorno ficou favorável. Então por que fala de comparação barata? Porque o risco-retorno é favorável. Então é isso que a gente está procurando nos investimentos. Um risco favorável ao retorno. Então quando você tem 100% do CDI no Tesouro, para eu querer mais, qual o risco que me oferece? Ah, você vai investir naquela ação. E qual o risco? Você vai investir naquele CDB. Qual o risco? Você vai investir naquela debênture. Qual o risco? Então, é isso que tem que perguntar sempre. Qual o risco? Para você ver se é proporcional ao retorno. Então, qual é o risco daquilo ali? Tem que ver se é proporcional. Por isso que a gente compra ação barata, porque o risco é menor. Então, essa é a ideia. Você está procurando o maior retorno com o menor risco. O que você não pode cair em papinho de FGC, de fundo de garantia de crédito, e ficar com seu dinheiro 3, 4 anos numa debênture mico aí. Então, você tem que entender. Entenda os fundamentos do produto para entender o risco. Quem não entende os fundamentos do produto
vai cair em qualquer papinho aí. Se você não entende o que é uma debenture, você vai ficar só olhando a rentabilidade. Se você não entende o que é um CDB, você vai ficar só olhando a rentabilidade. Se você não entende o que é o Bitcoin, uma criptomoeda, a Cardano, se você não entende como funciona a lógica, você vai ficar só olhando a rentabilidade. E se você fica só olhando a rentabilidade, o fumo tá logo ali. O fumo tá te esperando. Essa aula aqui é para você não ser mais enganado. Então, para você não ser mais enrolado por aí. E tá todo mundo te enrolando aí. Tem um monte de cara querendo te enrolar aí no mercado financeiro. Desde o seu gerente de banco que pode estar querendo te enrolar, te empurrar um produto ruim, até aquele influencer que quer te empurrar uma criptomoeda mico aí, falando que é boa, enfim. Todo mundo aí tá falando um monte de história. Se você não entende os fundamentos do produto, você não vai entender o risco e você vai cair em alguma armadilha, o fumo tá logo ali. E quando eu falo aqui, gente, do risco-retorno, é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu peguei aqui na internet essa imagem aqui de convexidade. A gente tem que estar procurando investimentos convexos. Convexidade é isso aqui, gente. Essa curvinha aqui, da esquerda aqui, tá? Essa curvinha aqui da esquerda, tá? O que é essa convexidade que a gente procura? Então, essa esquerda aqui é a convexidade e o da direita aqui é o côncavo, tá? Muitas vezes a gente faz investimentos côncavos. A gente tem que estar procurando fazer investimentos convexos. A gente pode ver, gente, que a convexidade que a gente procura nos investimentos é bem simples, tá? O gráfico daqui, só para vocês terem ideia, que eu quero um investimento onde eu tenho uma possibilidade de perdas reduzidas, mas a probabilidade de ganho que eu tenho pode ser muito grande. É isso que você quer com seus investimentos. Quando você faz investimentos côncavos, é o contrário. Você tem um limite de ganho, mas pode perder tudo. Então você tem que ficar muito atento em buscar investimentos com convexidade, investimentos onde te oferecem um risco moderado com alta possibilidade de ganhos. Claro que a gente vai ter isso aí com renda variável. Com renda fixa, a gente vai ter mais um equilíbrio. Mas com renda variável, a gente encontra esse conceito de convexidade muito mais fácil. Então, quando a gente pensar em investimentos, gente, pensar que a gente tem que procurar investimentos com convexidade, que tem um risco controlado, que tem um risco moderado e com boa possibilidade de ganhos. Agora que você já entendeu o piso, que o piso é 100% do CDI, que você coloca lá no Tesouro Selic, você vai ganhar praticamente isso, esse é o piso, você já vai procurar coisa melhor proporcional ao risco. Porque se você tiver um risco muito grande, você pode estar fazendo um investimento côncavo. O que é investimento no côncavo? É você estar lá naquela debenture que você aplicou, você tem um limite de ganho que ela vai te dar em 4 anos, e aí a empresa não honra, enrola o pagamento, e você passa 2 anos ali preso, sem receber pagamentos, até que a empresa diz que não vai te pagar, aí você vai ter que procurar FGC para conseguir o dinheiro de volta, e aí você perdeu. Você fez um investimento côncavo. Por quê? Porque o retorno era limitado e o risco era muito grande. Você perdeu 2 anos de aplicação financeira, 2 anos de retorno. Isso se você não teve o dinheiro de perder todo o dinheiro, de nunca mais ver o dinheiro. Como muita gente acontece com criptomoedas, essas coisas, que acaba fazendo um investimento e perde todo o capital, enfim. Então, sempre buscar convexidades, retornos alinhados ao risco nos seus investimentos. Ninguém fala de risco com você. Pode prestar atenção. Se você tem um assessor de investimentos, se você tem um gerente de banco, se você tem uma pessoa que te ajuda em investimentos, ninguém fala de risco. Todo mundo é treinado, instruídos a não falar de risco. Porque risco dá medo, né? Faz você voltar atrás, faz você repensar aquele investimento. Ai, que eu não quero fazer aquele investimento, vou pensar bem. O risco dá medo, né? Então, risco é uma palavra meio que proibida, né? Ninguém fala de risco. Mas a verdade é essa, tem risco. Para você ter retorno, tem que assumir um risco. É a premissa, eu preciso de um risco, que desse risco deriva o retorno. Não é o contrário, não. Eu tenho um retorno que vem o risco. Não. Você assume o risco, por isso que vem aquele retorno. Então, quando você compra uma ação muito ruim, você assume um baita risco. Então, você quer um baita retorno. Essa é a ideia de investimento. Retorno proporcional ao risco. E quando você está sendo assessorado, ninguém fala de risco, mas questione qual é o risco aqui desse investimento, qual é o risco desse fundo, qual é o risco da debênture, como é que funciona. Questione as coisas, queira entender qual é o risco dos seus investimentos. Então, questione o máximo o risco dos seus investimentos, para assim você procurar operações com risco proporcional ao retorno. Bom, agora aqui a gente vai para o simulador de renda fixa, tá? Isso aqui, gente, é uma planilhinha, deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, já está na tela aí. A planilhazinha do simulador de renda fixa. Como é que funciona, gente?
Isso aqui é uma planilhazinha. Vou colocar o link aqui nos comentários para download, tá? Se quiser baixar a planilha, você vai poder baixar e fazer suas simulações. Isso aqui é para saber se está valendo a pena uma aplicação. Como é que eu sei se está valendo a pena a aplicação? Como é que eu sei se vale a pena o que estão me indicando? Venha na planilhazinha que você coloca os dados aqui e você vai tirar logo sua dúvida. Então você coloca aqui o investimento inicial, eu coloquei aqui 10 mil reais. Você pode colocar aqui se quer fazer aporte mensal ou não e coloca o prazo. E eu coloquei o prazo aqui de 36 meses. Aqui, essa tabelinha roxa aqui, ela já está atualizada com o valor do CDI, o valor da Selic, da poupança, tudo aqui, do IPCA, mas você pode ajustar de acordo com você bem desejar, se você quiser, estiver em outro cenário. Ela está atualizada para o cenário atual. E aqui está o produto. Tesouro pré-fixado. Quanto é que está pagando o tesouro pré-fixado? Eu fui lá no site do Tesouro, peguei o valor e botei aqui, 13,5, está pagando. Tesouro Selic, quanto é que ele rende? A Selic, não preciso colocar nada. Tesouro IPCA, ele rende o IPCA mais uma taxa. Eu fui aqui, já coloquei a taxa que está me oferecendo. Então ele está me pagando o IPCA, que está aqui em cima, mais os 5,80 pré-fixado que eu já peguei no site do Tesouro. CDB, o CDB você vai ser oferecido, né? Vai ser oferta. Ah, estão me oferecendo um CDB de 120% do CDI para o prazo de 3 anos. Você vai e coloca aqui, 120% do CDI, 36 meses, 3 anos. LCI e LCA, estou me oferecendo uma LCA de 100% do CDI. Estou me oferecendo uma LCA de 110% do CDI, de 96% do CDI. Vou botar aqui 96%. Você vai lá, checa e confere se está valendo a pena ter uma LCI e uma LCA de 96%. E por último, a poupança, só para a gente matar aqui a rentabilidade da poupança, que é uma porcaria, mas como reserva de emergência, está valendo. Mas como investimento, não. Então vamos lá. Então aqui a gente tem os impostos que você vai pagar, sempre colocar, sempre colocar os impostos nas suas contas, tá bom? E já está aqui o prazo, 15% para um prazo maior que 2 anos. E o LCI e LCA não tem imposto de renda, por isso são bons investimentos. E a poupança também não tem imposto de renda. Aqui a gente tem a rentabilidade bruta, aqui a gente tem o lucro bruto e aqui a gente tem o IR que a gente vai pagar. A gente tem que fazer o cálculo líquido, né? Do lucro líquido, depois de pagar o imposto de renda. Então, a aplicação em 3 anos de Tesouro Direto, os 10 mil reais, eles teriam virado 13.928 reais líquido. O Tesouro Selic teria me rendido 13.683 líquido. O Tesouro IPCA teria me rendido 13.911 reais líquido. O CDB teria me rendido 14.488. O LCI e LCA teria me rendido 14.100 e a poupança 12.923. E aqui está o retorno em percentual de cada um. Então, nesse caso aqui, aí você fez as contas. Olha, o CDB de 120% está legal. Por que está legal? Porque ele me oferece uma rentabilidade superior ao do Tesouro. Já falei que o Tesouro é seu piso. Você não quer nada inferior. Nada inferior ao Tesouro Direto você pode aceitar. Depois dessa aula aqui, se você aplicar em alguma coisa inferior ao Tesouro, você está doido. Você não entendeu nada. Então, pelo amor de Deus, é o piso aqui que a gente quer, é o Tesouro Selic. Então, o seu piso é isso aqui, ó, Tesouro Selic. Não pode topar nada inferior a isso. Então, esse é o seu retorno que você vai ter. Então, você fala, pô, 120% tá legal. Agora, de que instituição financeira é esse CDB? Qual é a instituição financeira? Ah, é um banco grande, tá legal, banco bom então. Ah, é um banco desconhecido, um banco pequeno aí que eu não conheço. Vale a pena? Temos que estudar. Aí você vai ter que estudar o banco emissor. É o que eu falei para você. Quando você entende o produto, você entende o risco. E o risco do CDB é o banco que emitiu esse título. Qual o risco aqui? Será que não é melhor pegar um prazo mais curto para diminuir o risco? Enfim, cabe a você estudar o produto e estudar o risco daquele produto. Então ele está te oferecendo aqui algo em torno aqui de R$ 500 a mais do que o Tesouro Prefixado. Vale o risco de eu assumir 3 anos preso aqui em um banco que eu não conheço, uma instituição financeira menor que eu não conheço? Vale a pena? Não sei se vale a pena. Você que vai estudar e vai ver se vale a pena. Vai dizer se vale a pena esse retorno. Ah, apliquei aqui na LCA, na LCI de 96% do CDI. Rendeu menos aqui, mesmo com isenção fiscal, rendeu um pouquinho menos. Vale a pena você entrar na LCI de 96% do CDI para você ganhar R$ 100 a mais, R$ 170 a mais, vale a pena? Você vai ficar preso 3 anos, sem poder sacar e tal. Então é isso, essas contas que você faz. No simulador você consegue ver. Você ganharia, no caso, R$ 170 a mais para estar numa LCI de 96%. Vale a pena?
Não sei. Bota na ponta do lápis, veja qual o risco. Você acha que vale a pena, acha que não vale a pena? Porque aqui no Tesouro você pode resgatar, né? Você não fica preso. É essas contas que você coloca aqui no simulador e para de ser enrolado. Consegue ver o que é melhor para você. Ah, vou colocar aqui 100% do CDI. Olha, já foi para 14.295, ó. Legal, já ficou bom. Vou colocar aqui 48 meses, 4 anos. Olha a rentabilidade, já melhorou, ó. Então você já começa a ver se vale a pena, se não vale o investimento. Quando você coloca um prazo baixo, pode ser que não fique valendo a pena. Então você tem que estudar todas as variáveis e ver qual é o que vale a pena para você. Vale a pena aplicar por R$ 100 a mais? Não vale a pena? 2 anos, 3 anos? Aí você faz a continha no simulador. Então o simulador vai estar aqui abaixo para download, só clicar aqui e fazer o download aqui do simulador. E você faz sua brincadeira aí em sua casa, estuda e vê o que realmente vale a pena para você. Qual produto de investimento é interessante. Então é basicamente isso que você tem que entender. Você tem que entender os fundamentos do produto, você tem que entender quais são os riscos do produto, coloca aqui no simulador de renda fixa para ver se realmente vale a pena e vai embora. O importante é que você estude um pouco. A melhor opção, já comentei nessa aula, a melhor opção é você entender sobre investimentos para não ser mais enrolado por aí. Essa é a melhor opção. Então você não quer ser enganado, você não quer ser enrolado, a melhor opção sempre vai ser você aprender de investimentos, estudar sozinho e tomar sua decisão sozinho. Se você não quer tomar o risco sozinho, se você não quer tomar a decisão de seu investimento sozinho, se você não está inseguro, se você não está com conhecimento suficiente, comece a estudar aos poucos e verifique a integridade do profissional que está te assessorando. É seu gerente de banco? Verifique a integridade. Ele está oferecendo produtos bons para você ou produtos bons para o banco? Porque é só você chegar aqui e botar no simulador de renda fixa. Você vai saber a resposta rápido. Ah, o cara me ofereceu uma LCI de 90% do CDI. Pô, 90% do CDI e LCI vai te render 15.392 em 4 anos. Você botando aqui no Tesouro, vai ganhar 15.600, vai ganhar mais. Então você está vendo que o profissional está te oferecendo um produto inferior. Para que você vai querer aplicar? Para que você vai confiar nesse profissional? Você já começa a estudar e ter critérios. Então, assim, vá aos poucos estudando, vá aos poucos brincando com a planilha e vá conhecendo o profissional que está te assessorando. Pode ser um excelente profissional, um profissional de valor, um profissional ético que realmente está te ajudando, como pode ser, existem profissionais ruins em qualquer área, em qualquer mercado, tá? Então, é assim que você vai identificar se você está realmente fazendo um bom investimento, se você realmente está sendo bem assessorado. É começando a entender de investimentos, começando a entender sobre o produto, começando a entender sobre os riscos e colocando aqui no simulador, colocando na balança o que é melhor para você e ver se existe um alinhamento de interesse entre você e o profissional que está cuidando dos seus investimentos. Bom, pessoal, então é isso. Essa aqui foi minha aula polêmica do mês aqui. Semana que vem a gente tem mais aula. Se tiver alguma sugestão de algum tema, pode colocar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo pessoalmente, tá? Então, esse foi um tema meio polêmico, um tema que envolve ética, envolve moral, envolve várias coisas, e eu quero meu aluno esperto com relação a isso. Eu não quero meu aluno enrolado por aí, eu quero meu aluno investindo bem, e meu aluno, para investir bem, ele tem que entender como as coisas funcionam. Essa é a ideia de ter um professor que trabalha no mercado financeiro, de passar as coisas como realmente funcionam, com o máximo grau de sinceridade possível. Então, claro que existem profissionais bons, existem profissionais corretos no mercado financeiro, existem diversos, eu diria, mas sempre em qualquer mercado, em qualquer área, existe aquele profissional que não está enviesado diretamente com relação a valores éticos morais. E aí você tem que entender um pouquinho, você tem que ter um conhecimento básico de investimentos para poder fazer esse tipo de julgamento. Será que meu profissional está me ajudando de verdade ou ele está ajudando a ele? E com o que eu ensinei aqui nessa aula hoje, eu acho que é o suficiente para você identificar bons profissionais para te ajudar com relação aos seus investimentos. Mas não esqueça, a ideia número 1 é você aprender a investir sozinho. Você cuidar do seu próprio investimentos, você ter a segurança de investir bem, é o objetivo número 1, tá? Então, procure estudar, procure aprender, procure se dedicar um pouquinho mais, porque vai sim ter diferença no longo prazo. O cara que entende de investimentos, o cara investe bem e vai embora sozinho. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aí a participação de você nessa aula aqui. Aguardo vocês semana que vem em mais uma aula. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.